Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus, que bom estarmos juntos para mais uma aula de ensino religioso. Queria convidar você nesse momento para juntos fazermos a nossa oração dessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia, pelo dom da vida. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê um entendimento. Vamos pedir que Ele derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, nossas famílias. Vamos lembrar das pessoas que pediram, solicitaram as nossas orações. Vamos lembrar daquelas que estão acamadas nos hospitais, em casa, se recuperando de alguma doença, de alguma enfermidade. Que Jesus possa estar tocando, curando, restabelecendo a saúde. Pedimos pela paz no mundo e agradecemos pelo dom da vida. Que Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vai à frente, abrindo caminhos e apresenta o seu Filho todas as nossas necessidades, as nossas preces. Confiemos na graça de Deus e na intercessão de Nossa Senhora, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai e permanecei para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, o Carlinhos vai ler um texto do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, aqui da Bíblia, da Palavra de Deus. Então prestamos bastante atenção no texto de hoje. A vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som, como um barulho de um vento forte, enchendo toda a casa em que estavam. Apareceram então línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vocês conseguem observar aqui, tá vendo? Olha, tá vendo? Umas linguinhas de fogo em cima da cabeça dos discípulos, dos apóstolos. Então ele está falando para nós o Evangelho de hoje, o Evangelho, a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos celebrando no último domingo a celebração de Pentecostes. Então, Pentecostes, nós, dentro da nossa igreja, nós celebramos a vinda do Espírito Santo. Mas antes um pouquinho, só para explicar para vocês, nós já conhecemos a história de Jesus, quando ele nasceu, a sua vida, a sua infância, e depois ao momento de sofrimento, que ele foi julgado, foi condenado à morte e morte de cruz. Então os discípulos caminhavam com Jesus, estavam ao lado de Jesus o tempo todo, vendo os milagres que Jesus fazia. Mas quando chegou o momento que Jesus morreu, que foi condenado, esses discípulos ficaram tristes, ficaram com medo, ficaram inseguros, Então por que eles ficaram dessa forma? Porque aquela pessoa que caminhava com eles não estava presente mais. Então, o coração estava triste. Então, eles, como eles eram amigos de Jesus, eles se trancaram dentro de uma casa, de um quarto, de um cômodo, porque eles estavam com medo de quê? Das pessoas judeus que condenaram Jesus, de perseguirem eles e eles terem o mesmo fim de Jesus, de apanhar, de ser presos, de ser mortos na cruz também. Então, ficaram inseguros, com medo. Mas só que Jesus já tinha falado para eles que ele iria ressuscitar. E nós celebramos depois a ressurreição de Jesus, que nós celebramos no período da Páscoa. Vocês estão lembrados que nós falávamos sobre a Páscoa. Então, a Páscoa, ela foi durante 50 dias. E no último domingo, dessa semana passada, nós celebramos então esses 50 dias que nós celebramos Pentecostes, onde Jesus ele volta para o Pai e ele deixa para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ilumina. Então o Espírito Santo vem para nos iluminar e ele veio sobre a igreja, veio sobre os discípulos,
porque os discípulos estavam trancados tristes. Jesus entra na casa, encontra eles ali e fica no meio deles, né? E mostra as mãos, mostra os pés, mostra as chagas, né, da lança que transpassou o lado dele. E ali os discípulos viram que era Jesus, a alegria voltou, o sorriso, né? Entusiasmo, a coragem, o medo foi embora, porque eles sentiram a presença de Jesus no meio deles. Assim, esse Jesus ressuscitado, como apareceu para os discípulos, ele está em nosso meio, está dentro de nós. Ele caminha conosco, ele sabe de tudo que nós necessitamos. Por isso que nós já recebemos o Espírito Santo quando nós fomos batizados, né? Quando vocês éramos pequenos, né? Bebezinhos. Então, nós recebemos, o Espírito Santo está aí para nos iluminar, para conduzir os nossos caminhos, para nós tomarmos as decisões corretas, as decisões certas. Pois bem, então no texto que nós acabamos de ler, do Atos dos Apóstolos, vai mostrando que Jesus entrou na casa, colocou no meio deles, posicionou-se no meio deles e desejou para eles a paz. Então a paz que Jesus deseja para nós é que nós tenhamos tranquilidade, serenidade, harmonia, essa paz. E não a paz que o mundo oferece, que é a ausência de conflitos, né, de violência, de briga. Não é dessa paz que Jesus está falando. Essa é importante ter também. Mas a importância, essa paz que Jesus deseja para nós, é a paz no coração. Nós confiarmos nele e trazer a alegria. Mesmo em tempos tão difíceis, nós possamos nos fortalecer nele. Então, ali vai falando que Deus, Jesus, soprou. Então, quando sopra, a gente proporciona um vento, né? Quando vai, um vento. Você está ali fora, você vê as plantas se movimentarem, é o vento, né? E tem os graus, né, que o vento sopra. Então, ali fala o relato no texto, que Deus foi um vento impetuoso, foi um vento forte. Eles se sentiram todos movidos, né, com aquele vento. E depois Jesus fala, recebam o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eles criaram coragem, ficaram fortalecidos, né, todos entusiasmados, felizes. Eles abriram as portas e saíram em missão, em evangelizar, anunciando Jesus, evangelizando, dizendo, levando a boa nova. Assim também nós somos convidados quando nós, né, somos batizados, somos inseridos dentro da igreja. Nós temos a nossa missão de, na nossa caminhada, ser bom filho, boa filha, pessoas do bem, né, ajudar aqueles que necessitam e assim por diante. E também vai falando sobre o fogo, né? Vocês viram que eu mostrei a foto para vocês aqui na imagem? As línguas de fogo desceu sobre a cabeça. E ali eles começaram a falar em outras línguas, mas todos conseguiam entender o que um estava falando. Então, é um mistério, é a ação do Espírito Santo que age em nós. Então, o Espírito Santo, Jesus quando sobe, ele deixa para nós, ele fala que não vai nos deixar órfãos, sozinhos. Ele está indo para o Pai, mas ele vai deixar para nós o Espírito Santo, o advogado, aquele que vai nos conduzir, aquele que vai nos defender. Então ele está aí conosco, está no nosso meio o tempo todo, agindo em nós. Por isso que nós celebramos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, que é Deus, em nome do Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que ele deixou para nós, na nossa vida, para iluminar o nosso caminho, tá? Também, aqui eu falei para vocês que essas são algumas formas do Espírito Santo. O Espírito Santo não é vento, não é fogo e não é pomba, tá? É formas para a gente nos lembrar. Então a pomba, quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, sobre Jesus veio uma pomba e ela ficou pairando em cima da cabeça de Jesus. Então, mostrando para nós o Espírito Santo nessas formas. Então, que o Espírito Santo possa estar nos iluminando, ajudando a nossa caminhada. E junto com o Espírito Santo, a nossa igreja apresenta para nós os 7 dons do Espírito Santo. Olha, a sabedoria, para que nós sejamos sábios, sejamos a inteligência, para que nós possamos ser inteligentes, conselho, né? Ele nos aconselha o caminho que nós devemos seguir, né? O caminho que nós devemos trilhar. O Espírito Santo, ele nos fortalece, né? Ele é fortaleza,
eles nos ajudam a enfrentar as batalhas de dificuldade. A piedade, a gente ser solidário em casa com aquelas pessoas que necessitam. De várias formas você pode ajudar. A ciência, né, que vai mostrar para nós que nós estamos caminhando em busca da nossa salvação, da nossa felicidade que está em Deus. E aqui uma palavrinha diferente, que nós falamos, temor de Deus. Não é para ter medo de Deus, não é isso. O temor aqui representa, nós temos que respeitar Deus, não brincar com as coisas de Deus, tá certo? Então, que esses 7 dons do Espírito Santo possam iluminar a nossa vida, iluminar os nossos caminhos, que Deus continue conosco, o Espírito Santo continue nos ajudando nas decisões, tá certo, mim? Eu vou deixar para você também um desenho, né, sobre o Espírito Santo, do desenho chama Mindinho, o Pequeno Missionário, falando um pouquinho sobre Pentecostes. Então espero que vocês assistam, que vocês gostem desse desenho, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!